Oi, pessoal. É um prazer estar falando com você que está nos assistindo. Eu sou a Mônica, sou gerente de tecnologia aqui na Logcomex. A Logcomex, que é uma empresa que oferece soluções de tecnologia, né, para o mercado de comércio internacional, soluções de visibilidade, de análise de mercado. A gente vem aí com o objetivo de transformar a forma como as empresas fazem negócio. E eu estou aqui hoje com o Maurício Carvalho, que é CEO da Despachantes Aduaneira. Vou deixar ele se apresentar também. Tá joia. Olá, Mônica, tudo bem? Meu nome é Maurício Carvalho, eu sou despachante aduaneiro, empresário, já passei por várias circunstâncias como agenciamento de cargas, transportes rodoviários, comercial e importadora, e hoje, o ano passado, eu fundei a comunidade MKT Comex Despachaentesaduaneiros.com. Estamos aí atendendo, ajudando o profissional do comércio exterior nas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp. Hoje nós temos 40 grupos de WhatsApp da comunidade, onde nós ficamos o tempo todo ajudando os profissionais do comércio exterior. Muito bacana. Não, e quando você fala de mais de 40 grupos, né? Você estava conversando um pouquinho antes, né, sobre a divisão dos temas ali, e falávamos também sobre a atuação, né, das pessoas envolvidas nesse nosso mercado, dado a burocracia, né? Eu acho que eu sempre associei assim, a atividade do despacho aduaneiro a questões muito burocráticas, né? E sempre admirei muito a figura do despachante, do representante legal ali das empresas importadoras e exportadoras, muito no sentido da quantidade de conhecimento e do quanto essas pessoas elas precisam estar atualizadas, né? Com o que está acontecendo, com a legislação que muda, com a forma de lidar com os diferentes produtos que são comercializados, que são importados e exportados ali, né? Então, sempre tive muita admiração, porque eu falei, olha, esse pessoal tem que ter uma memória, né? Um HD bem grande para armazenar tanto conhecimento. E ter, assim, esse apoio, né? Esse conceito mesmo de comunidade para compartilhar conhecimento, para manter as pessoas atualizadas ali é fundamental, porque ao passo que é uma área bastante burocrática, ela também é uma área que as falhas, né, que ocasionalmente possam vir a acontecer, elas acabam trazendo resultados bastante... oneram muito, né, os resultados. A gente está falando de multa, a gente está falando de, às vezes, um relacionamento comercial que o despachante, o representante, ele tem com as empresas, né, que pode ser afetado por, possivelmente, às vezes, um desconhecimento. Então, acho que ter esse conceito de comunidade, né, e esse interesse ali em compartilhar conhecimento é fundamental. Parabéns pela sua atitude e pela sua iniciativa aí, né, nesse mercado. E aí eu quero te perguntar, né, dito tudo isso, né, como é que tem sido aí nos últimos anos, né, se você puder fazer uma linha do tempo pra gente, o dia a dia, né, do despachante aduaneiro, dessa figura. Queria que você trouxesse pra gente um pouquinho desse cenário. Mônica, o despachante aduaneiro a grosso modo, a profissão. A maioria são apaixonados pelo comércio exterior, porque realmente foi o que você falou. Você tem que ter um conhecimento geral, legislações. Você tem que ter conhecimento de procedimentos de outros players também. Você precisa saber como o agente de carga funciona, o transportador rodoviário funciona, a corretora de câmbio funciona, porque você entrega o tempo todo informações, prepara não só para a Receita Federal, para os procedimentos das liberações, também esses players, eles dependem de informações que nós passamos para eles. E sobre as nossas, essa linha do tempo, eu tenho falado muito a respeito disso, sobre as informações, principalmente sobre as informações que nós tínhamos
Não, assim, nós temos 40 grupos na comunidade, mais ou menos eu tenho 40 anos de comércio exterior. Um grupo por ano. Exato. Cada ano você foi se especializando num tema. Exatamente. Eu comecei com despacho lá em 40 anos atrás, quando ainda era datilografado. Então, assim, trazendo assim rapidamente até hoje, quando a gente está falando de uma entrada de um catálogo de produtos da Duimp, a gente pode ter a certeza que no mínimo 90% das informações que nós tínhamos numa DI ou numa guia que era feita lá, datilografada, nós vamos ter hoje na Duimp e no catálogo de produtos. Então, assim, os profissionais, eles já conhecem as informações. Só que nesse tempo foi mudando, chegou o computador, houveram mudanças, simplificações, até mesmo o despachante aduaneiro foi mudando a característica dele. O despachante aduaneiro, ele precisa de ter conhecimento, ele precisa estudar, ele precisa crescer, né, nessa profissão. E nós temos assim também um apoio. Porque a gente fala despachante aduaneiro, mas nós falamos em grandes empresas, clientes. Nós temos um apoio de comissária de despacho, de empresas de despachos aduaneiros. Que daí tem o setor ali, né, de desembaraço, né, já segmentado para comércio exterior mesmo, né? Exatamente. É uma coisa que também o comércio exterior precisa valorizar. Esses profissionais também, porque eles dão todo o suporte para nós, porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. A gente é credenciado pela Receita Federal, nós temos o nosso registro, nós somos os responsáveis pelos importadores e exportadores, nós assinamos os documentos, mas a gente precisa de uma equipe que ajude a preparar tudo isso. E nessas mudanças de sistemas, quando entrou o computador, entrou depois web, internet, até chegar hoje a Duimp, foram várias mudanças. Então, assim, tivemos impactos de sistemas. Simplesmente isso. Informações, eu volto a dizer, nós já conhecemos. Sim. Então, assim, hoje até com sistemas que nos apresentam, que nos apoiam na questão de automatização de informações, isso, assim, é essencial para o profissional despachante aduaneiro. Esse trabalho repetitivo ficou lá atrás. Aquilo que quando eu tinha que fazer uma DI, eu tinha que datilografar uma DI, se eu tinha um item aqui e importasse todos os dias aquele item, eu teria que datilografar todos os dias aquele item. Né? Olha, quem está assistindo, se não souber o que é datilografia, eu recomendo que pesquise, porque até a época do disquete eu acho que o pessoal já não conhece mais, né? Nem se a gente falar muito CD, já tá... Exatamente, né? Exatamente. Então, se eu falar para você ainda que naquela época eu utilizei Telex. Aí quem vai ter que dar o Google sou eu. Mas assim, eu acho que é importante isso que você está trazendo, porque quando a gente faz essa reflexão sobre o quanto mudou ao longo do tempo, né, o quanto a gente contou com a evolução tecnológica, porque não deixa de ser, né? A essência do que é feito, a essência da atividade, ela não muda, né? Eu sempre digo para qualquer pessoa com quem eu converso que, assim, a importação... São duas coisas que a gente está falando sempre, né? De importação e exportação. Dentro desses dois contextos, aí sim a gente tem todas as atuações ali. E, na verdade, não muda o quê, né? Só muda como as coisas estão sendo feitas agora, né? E aí, quando você me traz, assim, né? Que, olha, a gente usava a máquina de escrever, e aí depois veio o computador e o e-mail, né? Até chegar no sistema web mesmo. Eu gosto também de trazer
para a mesa, assim, né, para as discussões, e por que a gente está hoje se deparando com essa iniciativa do governo, né, de unificação das informações e centralização das informações ali no Portal Único. Uma que é para facilitar esse processo, e outra que, por mais que a gente fale que a atividade principal, né, relacionada, por exemplo, ali à importação, ela não mude, existem uma série de regras, né, que elas são criadas, obviamente, regras complementares, né? E aí isso muda, às vezes até de uma aduana para outra, né? Dependendo de onde você está liberando a tua carga, você tem ali talvez uma particularidade, né? E os processos, eles mudam também, né? Ao longo desse tempo todo aí que você comentou, eu já passei por cenários assim também, que pude vivenciar, do sistema mesmo, do próprio Siscomex Carga, ele não contemplar uma determinada situação. Porque eu costumo dizer que o sistema, ele, em geral, né, ele vai acompanhar o caminho feliz. Aquilo que não dá erro, aquilo que não dá, né, não sai do eixo ali. Mas toda exceção, né, toda regra ela tem uma exceção, e toda exceção, em alguns casos, na maioria dos casos, ele acaba tendo que ser tratado ali de forma manual, né? Então, eu consigo me lembrar de quando a Copa foi aqui no Brasil, né? A gente fazia liberação de carga, a DSI, aquele tipo de operação da mercadoria que vinha para abastecer os estádios e depois tinha que voltar, né, para abastecer camarote ali, né? Porque a gente fala de comércio exterior, parece que a gente está falando de alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas na verdade ele está presente na vida de todo mundo. E aí eu lembro que nesse cenário da Copa foi muito doido, porque a gente vivia com um papel, né? E eu já estava na era do digital, ali do Siscomex Web, né? A gente já fazia as liberações todas de forma automática, via sistema, né? E aí, quando a gente pega aquele papel, você não sabe nem o que fazer com aquele papel, com aquele formulário. Faz o que agora? Quem assina? Preenche o quê, né? Então, quando a gente olha para esses cenários que são exceção e a gente compara com a proposta do Portal Único, é justamente para que a gente tenha pouco mais de flexibilidade para novas regras que ainda vão surgir, porque as coisas elas devem continuar mudando, mas a gente consegue pegar tudo que está no passado, que então monta um sisteminha aqui complementar, e aí a gente tinha, você pode comentar melhor, mas tinha ali, né, o recolhimento da Marinha Mercante, que era num canto, o negócio para fazer uma liberação era aqui, mapa de um jeito. Então, a ideia de centralização, ela vem para empacotar tudo que a gente já viveu até agora, né? Mas um sistema que ele conte com a tecnologia mais avançada, permite que quaisquer outras regras que venham a surgir, elas também possam ser inseridas, né? Sem que a gente precise manusear uma série de sistemas e de acessos diferentes, né? Eu acredito que tudo isso que está acontecendo já foi falado muito mais um pouco tempo atrás, mas eu insisto nesse assunto a respeito do blockchain. Das informações que você já faz, pega a informação na origem. E toda essa situação, a gente está falando de OMC, OMA. O Brasil participa da OMC, onde nós temos a OMA, que essas regras vão estar para todos. Então, estão uniformizando essas regras para os países participantes da OMC e OMA. O que nós tínhamos aqui antes sempre foi organizado. Nós temos informações. Eu volto novamente a falar. A gente já conhece a informação. Voltando um pouquinho, que eu também sempre falo, a questão, por exemplo, OEA. De empresas OEA, despachante OEA. Quando a gente fala em credenciamento OEA, se você voltar um pouquinho, você vai lembrar da linha azul. Se você voltar um pouquinho, você vai lembrar do despacho simplificado. Então, assim, as regras são muito parecidas. Sim. Quando você fala hoje de RECOF, se você voltar um pouquinho, você vai lembrar do entreposto industrial. Perfeito. Quando hoje está entrando na do INPE, que parece uma novidade, sobre o licenciamento
guarda-chuva, que é um licenciamento que você pode utilizar para vários processos, ok? Lá no passado, quando era datilografado, nós tínhamos as guias de importação que eram feitas da mesma maneira, e todo o embarque a gente emitia um extrato e grampeava na guia, batia um carimbo no verso da guia, chegava para o fiscal, na conferência da mercadoria, o fiscal fazia a verificação, se ia lá, batia o carimbo do fiscal e dava a baixa na guia. O guarda-chuva era o grampo. Eu juntava tudo e... Exatamente, já existia. Quando você fala hoje de radar simplificado, nós temos o radar hoje de $50 mil para cada 6 meses. Lá no passado nós tínhamos um documento chamado Carta de Credenciamento, que era $50 mil que as empresas podiam importar partes e peças sem precisar ter uma guia de importação, que lá no passado todas as importações precisavam de guia de importação. Perfeito. Então, assim, foram procedimentos, documentos que assim, não deixaram de existir, só mudaram nomes e procedimentos. Mas essa atualização é necessária, foi necessária. A gente está falando em tecnologia, a gente está falando em inteligência artificial. Então, assim, tudo está mudando e o comércio exterior não é diferente. Perfeito. E pegando essa linha das mudanças todas, né? Acho que isso tudo acaba sendo traduzido no que a gente tem falado de que não mudou o quê, né? A gente só está mudando a ferramenta e a forma de fazer. E aí, diante disso, né? Diante de tanta tecnologia de fato que a gente tem visto que está à nossa frente aí, né? O que você entende que seriam os maiores desafios para quem está à frente do despacho aduaneiro hoje, né? Hoje, no ano 2024, estamos aqui prestes a ter a última, eu estou chamando aí de última cartada ali da Receita, que é a mudança do processo de importação, né? Quais são os desafios, assim, dito que a gente falou que, né, não vai mudar o quê? Né? Então, as pessoas elas não precisam se preocupar com o conhecimento que elas já têm, porque ele vai ser valioso nesse processo, mas quais seriam os desafios na sua visão, né, diante desse cenário? Eu acho assim, hoje, o nosso cenário, até toda a mídia, todos os participantes do comércio exterior, eu acho que assim... estão fazendo um pouquinho de tempestade em copo d'água. Porque assim, se você for organizar tudo isso que eu te falei, todo mundo já conhece a informação. Então, assim, se você abre uma do INPE, abre um catálogo de produtos hoje, você tem uma facilidade tamanha em fazer um documento desse, em emitir um documento desse. A questão as pessoas precisam ter um pouco mais de acesso, estudar mais um pouco a respeito disso. E também, assim, a gente está falando da questão da inteligência artificial. A gente tem que trazer isso e buscar mais ferramentas para que o trabalho repetitivo ele acabe. Então vamos conversar, vamos fazer o processo de forma eficiente. Então vamos dar atenção para aquilo que precisa e deixa que os sistemas eles trabalhem e entreguem para a gente tudo isso. É uma situação bem diferente, mas assim, eu ficaria um pouco mais tranquilo com isso hoje. Nós temos muito suporte de empresas que trazem tecnologia e nos deixam confortáveis nessa situação. E aí, falando sobre as soluções de tecnologia, né, as empresas que estão no mercado justamente para transformar tudo isso, né,
Como é que você entende que o despachante ou as comissárias, né? Eu gosto de chamar da jornada do despacho aduaneiro, porque, como você bem disse ali no início, a gente tem uma série de envolvidos nesse processo. Ele não é um processo isolado, né? Que está ali associado a uma única pessoa. E aí, como é que, na sua visão e com a sua experiência, né? As empresas, elas podem expandir o seu portfólio com essas soluções de tecnologia? Sim, houve, pegando o gancho lá de trás, que a nossa, até mesmo com a mudança de todo esse processo, tiveram profissionais que perderam o emprego, porque assim, nós deixamos de entregar papéis, de realizar procedimentos, que a tecnologia veio e começou a realizar todo esse trabalho. Mas a gente precisa aproveitar isso. Novos trabalhos, por exemplo, lançamento de catálogo de produtos, a questão de assessoria para o OEA, e outros trabalhos que os despachantes e as comissárias podem realizar, que estão aqui para oferecer para os seus clientes. Então, assim, a gente pode pontuar bem a questão do catálogo de produtos. É uma coisa que hoje em dia você já faz isso quando faz o lançamento na DI. Só que o mercado precisa focar lá dentro da empresa, aquele banco de dados com as informações que as empresas têm no RP dela, com as informações de descrição, NCM, informações das mercadorias. Então isso precisa ser revisto, isso precisa ser trabalhado, porque a Receita Federal, o que ela vê? Antigamente, você vê um cadastro dentro de um RP da empresa e vê uma outra descrição, uma declaração de importação. Então, qual o controle que está entrando hoje? A unificação dessa informação. Então, que saia de dentro do RP da empresa a mesma informação para a DI, para do INPE nesse caso. Então, assim, eu imagino que hoje, quando a gente tem o processo da DI, no final do processo, o cliente, ele emite uma nota fiscal de entrada. Tá? Eu creio que, de um certo ponto, num desembaraço de uma do INPE, vai ser o contrário. Vai ser gerado um arquivo que vai para dentro da empresa e segue o seu caminho lá dentro, nada de emissão pelo cliente. Mas esse trabalho, o despachante aduaneiro, ele pode oferecer para os seus clientes essa organização, essa gestão do catálogo de produtos, porque assim, o despachante, as comissárias, as empresas que trabalham com o processo de despacho aduaneiro são experts nesse trabalho. Então, junto com a tecnologia não veio para tirar emprego de ninguém. Ela chegou para, eu creio que, para dar mais oportunidade. Então, o profissional, ele precisa realmente buscar essas oportunidades. Perfeito. E quando você fala, né, desse cenário, das alterações passadas ali sobre, olha, muitas pessoas perderam o emprego, né, e aí esse temor que ainda acontece hoje, né, acho que a gente pode falar também do relacionamento com o cliente, né, porque o que a gente percebe muito ali é que as empresas que representam os importadores, aquele negócio, tem importador que mal sabe o que acontece nessa gestão, porque ela já é de responsabilidade do despachante, ele já confia ao despachante, né, essa atribuição. Agora, você fortalecer esse relacionamento, né, mostrando para o seu cliente importador o conhecimento que se tem, oferecendo essa oportunidade, né, de apoiá-lo, né, de fazer essa adequação para ele. O catálogo é um excelente exemplo, porque a gente está bem nessa fase da construção e é curioso, porque a gente percebe empresas, representantes, que não querem se envolver nessa etapa de construção, querem minimamente ele dar uma instrução e dizer, olha, precisa fazer.
e outras empresas que acabam enxergando isso como uma oportunidade de realmente estar mais próximo do negócio do seu cliente e personalizar o serviço que ele tem ali, né? Que ele presta serviço, e isso fideliza. Né? Quanto mais você... Aí me corrija se eu estiver errada, mas a visão que eu tenho é que quanto mais próximo do seu cliente, do negócio do seu cliente você está, mais expertise você tem, e assim, ele não vai querer mudar o fornecedor, o parceiro dele de negócio, porque ele conhece a operação. É como se você fosse, de fato, um braço dessa operação dentro da empresa, né? O nosso cenário hoje, principalmente do despachante aduaneiro, eu acredito muito que o despachante aduaneiro, ele, daqui para frente, ele vai ser tratado como um assessor das empresas, dos seus clientes. Não que vá deixar de existir o despachante, mas ele vai passar a ter uma posição de assessor. Perfeito. Então essa conexão, ela é fundamental, né, diante disso que você está falando. Com certeza. E aí, assim, pegando um gancho, quando você falou a respeito do meu comentário a respeito de perder emprego, da mesma forma que se perder um emprego porque você deixou de ficar levando documentos ou alguns procedimentos repetitivos e que não são necessários mais, a questão do conhecimento, a questão de um estudo e a capacitação dos profissionais. Ao contrário, eu imagino que o despachante aduaneiro ele vai ter uma oportunidade dentro de uma empresa importadora e exportadora. Eu acho que assim, ele cabe perfeitamente num cargo como esse. Assim como o advogado, o contador, o engenheiro que está dentro das empresas, das indústrias, o despachante aduaneiro também está habilitado para isso. Quando tem alguns procedimentos, aí fazendo um paralelo, alguns anos atrás, eu tive a iniciativa de abrir um agenciamento de carga internacional, e esse agenciamento de carga internacional que eu abri, a base dele foram todos os procedimentos do despacho aduaneiro. Então, assim, eu recebia muitos contatos de outros agentes, porque eu tinha que assinar processos para regularizar carga no porto, no aeroporto. Então, o que eu percebi? Porque na época só o despachante aduaneiro atuava pelo importador. O agente de carga não tinha voz. Então, quando eu fui abrir esse agenciamento de carga, o que eu pensei? Eu tenho que passar instruções para os meus parceiros no exterior de como funciona a legislação no Brasil, de como são os procedimentos no Brasil. Então, se ele fizer da maneira que eu passar as informações para ele, tudo funciona. Então, assim, tinha muita carga que caía etiqueta, tinha que fazer processo de reetiquetagem, erro na emissão de conhecimento, essas coisas. Então, assim, quando você começou a instruir, as coisas começaram a fluir e falaram assim, e o seu negócio virou sucesso. Então, assim, trazendo para hoje, um profissional, um despachante, assim, cai perfeitamente dentro de uma empresa. É uma baita oportunidade, né? Exatamente. E pensando que a ideia, né, talvez aí a proposta do governo nessa unificação é também trazer agilidade para o setor, né, no cenário nacional, né? Eu estava lendo uma notícia bem logo do começo ali, do estágio do cronograma da Receita, que dizia qual era a expectativa acerca do processo de importação, era que houvesse uma redução de até 41% do tempo, né, que é gasto hoje no Brasil nos processos de importação. Então, você estar mais próximo das tecnologias, né, e do novo procedimento, né, te aproxima, inclusive, dessa inovação, né? Inclusive, a gente convida você que está assistindo a gente para
conhecer o Log Academy, né? É a nossa iniciativa de cursos ali voltados para o comércio exterior, e dentro do Log Academy a gente tem alguns módulos que falam sobre a DoIMP, quais são as etapas de preenchimento da DoIMP ali, vale a pena conferir. E aí eu quero voltar aqui com você, Maurício, e te perguntar, né? Você está aqui com a gente na Log, veio conhecer a nossa estrutura, conversou com a nossa equipe, e eu queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência que você teve com a gente nesses 3 dias. Eu vou chamar aqui de imersão, né? Inclusive, porque realmente o Maurício ele esteve com a gente aqui esse tempo. Como é que foi para você? Assim, foi formidável. Assim, eu sou apaixonado em tecnologia. Assim, para mim, eu respiro despacho aduaneiro, mas eu não me vejo sem tecnologia. Nós conversamos um pouquinho a respeito disso há um tempinho atrás. Eu via num emprego que eu tive, eu via pessoas com pá, enxada e foice trabalhando. E assim, eu ficava louco. Eu acho que eu perdi o cabelo por isso. Porque eu não podia ver isso. Porque assim, já tinha tecnologia. E hoje vindo aqui, olhando essa empresa, essa estrutura, e principalmente eu fui a fundo de conhecer de como a Log Comics trabalha, de como as informações fluem, quais são as origens das informações. Então assim, é uma empresa muito estruturada. Gostei muito de estar aqui, a gente conversou, eu conheci sistema por sistema. E tudo isso, para a gente que é do comércio exterior, para a gente que é do despacho aduaneiro, faz muita diferença. É uma empresa séria, entregando conteúdo, entregando tecnologia para nós do comércio exterior. Legal, legal. E de ponta a ponta, né? A gente aproveitando e seguindo realmente esse objetivo do governo, né? Eu acho que o Brasil ele merece esse investimento, não só da iniciativa pública, mas da privada também, de a gente conseguir se colocar, por que não, né? No mesmo patamar dos países de primeiro mundo, porque a gente é campeão aí em inovar, né? A própria burocracia, ela nos obriga a estar o tempo todo pensando e repensando a forma de fazer as coisas. Então, é para nós também um prazer imenso, né? Te receber aqui, conhecer um pouco do teu trabalho, um pouco do que você, como representante, né? Dessa classe, vamos dizer assim, tem feito aí para toda a comunidade. Apesar, né, de ter aí uma diferença talvez de tempo de atuação, né, eu enloireci por causa disso. A partir do momento que começou a partir o cabelo branco, eu já fui dando um jeito também de disfarçar, porque quem entra nesse mercado realmente acaba envelhecendo aí uns 50 anos em 10, né? A gente acaba realmente vivendo isso muito intensamente e talvez até para as próximas gerações. Eu dou aula, né? Então a gente conversa muito com quem está entrando no mercado agora sobre a importância de se fazer as coisas da melhor forma, né? Eu acho que é esquecer um pouco o passado. Você não precisa se preocupar em como estava sendo a declaração da importação. Não. Você, como a gente falou aqui, você tem o conhecimento. Qual a ferramenta, o que pode me ajudar nesse momento, né, a expandir o meu negócio, né? Como é que eu posso contribuir para o mercado e associar isso ao meu favor? É igual a gente, sei lá, trocar de celular, né? Todo ano tem uma versão nova do celular. Todo mundo quer aquilo. Não interessa o que mudou, eu quero o mais novo. Por que a gente não traz isso para dentro da nossa realidade, dentro da atuação de comércio exterior, né? Uma provocação, é uma questão que fica aqui para a gente pensar junto, né? Do porquê não. Né? Eu acho que não dá para se pensar em concorrência, mas sim pensar em colaboração nesse processo todo, né? Exatamente. E assim, nesse sentido que nós criamos a comunidade MKT Comex despachentosaduaneiros.com para trazer todas essas informações, e eu acho muito importante a questão do conhecimento. Para mim, o profissional ele precisa abrir a sua guarda, dar oportunidade à oportunidade. E o enriquecimento da questão da tecnologia
com o nosso conhecimento. E assim, ser apaixonado pelo comércio exterior e querer que as coisas aconteçam é um sonho pra gente. A gente pode falar a respeito de não vamos perder nada, a gente tem muito a ganhar nesse cenário novo do comércio exterior aqui no Brasil. A questão eu acho que no comércio exterior estamos junto com os principais países, tá? Na questão da tecnologia, na questão dos controles aduaneiros. Acho que o Brasil é um exemplo para todos também. Então, assim, é um caminho que eu acho que na tranquilidade a gente consegue passar esse processo, mais um sistema entrando e vamos caminhar para nós, assim, não vai acabar agora. Daqui a pouco vão acontecer novas mudanças, novos sistemas e inteligência artificial entrando, as empresas que auxiliam todo esse processo entrando com mais tecnologia. É só aguardar e vamos caminhar junto com todo esse novo processo. Perfeito. E essa atualização, ela permite, como a gente falou em algum momento aqui, essa iniciativa do governo, né? Ela permite que a própria iniciativa privada invista mais em tecnologia. Porque eu acredito que em termos de controles, né, aduaneiros, sim, a gente tem uma reputação muito interessante, né? Mas contar com o sistema. Se a gente for olhar, inclusive, eu estava olhando o cronograma da Receita, só a construção dele, né? Quando eles deram um start ali nesse processo do Portal Único, já são 10 anos. Começou em 2015, né? Que foi ali o start, e eles já estavam prevendo tudo isso. Óbvio que nesse período teve pandemia, uma série de coisas que atrapalharam. A gente sabe que o orçamento também acaba pegando bastante aí, mas a mudança ela não acaba aí, porque só essa durou uma década, né? Então a gente tem muito mais pela frente e certamente essa vai ser o motor aí propulsor para que mais iniciativas consigam se adequar, né? Porque às vezes vamos dizer assim, o que está em torno, né, do tema central ou do sistema central, às vezes não consegue trabalhar uma tecnologia um pouco mais avançada justamente pelas restrições que começam por aqui. A gente falou hoje sobre as integrações, né, como é que os sistemas eles se conversam, será que eu consigo ter uma solução personalizada? Mas eu consigo ter, mas ela não vai conseguir ser integrada, né, a um sistema externo. E quando a gente conta com isso partindo já do externo, abre um leque de oportunidades aí para todo mundo poder ter aí uma solução cada vez mais personalizada para o seu negócio, segmentada, né, por tipo de mercado. Então, é muito bom poder contar com isso, poder contar com essa padronização. Quero te agradecer, Maurício, pela presença, pela participação, por estar conosco e também por compartilhar todo o teu conhecimento, a tua experiência aqui, né? A gente convida você que está nos assistindo, né, a seguir. Eu vou pedir para o Maurício já dizer ali qual que é as redes sociais ali para que vocês consigam seguir, mas que também acompanhem as novidades da Logcomex. A gente está bastante ativo no LinkedIn, no Instagram principalmente, até no Facebook. Então, vocês podem nos acompanhar também, né? No nosso canal do YouTube também tem outros vídeos, outros webinars lá com temas que a gente já deixa disponível. E você também pode divulgar as suas redes aí, Maurício. Tá joia. Eu agradeço a oportunidade que a Logcomex deu para mim e para a comunidade, de falar um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho do despachante, do profissional de comércio exterior e da comunidade também de profissionais de comércio exterior. Como eu falei no início, o blockchain é logo ali. O blockchain é logo ali. É uma realidade, né, que a gente já deve considerar. Exatamente. Só para finalizar essas integrações, a gente já pode pensar em blockchain. Então, assim, não acabam. Assim, nós estamos num momento de transição, mas muitas coisas virão ainda. Mas quem quiser participar da comunidade, a comunidade IMKT Comex, despachantesaduaneiros.com, é uma comunidade para profissionais de comércio exterior,
ela tem um nome, despachantesaduaneiros.com. Muitas pessoas pensam que é só para despachante. Não, hoje nós temos 22 mil participantes da comunidade, 40 grupos de WhatsApp por temas de comércio exterior. Então, assim, o profissional que participa da nossa comunidade nos grupos de WhatsApp, se ele está falando sobre um assunto, se ele está falando sobre importação, o pessoal está falando sobre importação. Se ele está falando sobre ICMS, o pessoal está falando sobre ICMS. Nós conhecemos vários grupos de WhatsApp e participamos também. Temos vários profissionais de renome participando em grupos dessa maneira, mas a gente tentou organizar essas informações para que os profissionais não percam tempo nessas interações. Nós estamos no LinkedIn e no Instagram também. MKT Comex, despachantesaduaneiros.com. Maravilha, maravilha. Obrigada, Maurício. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Nos vemos na próxima.